Efésios capítulo 6, olha o que diz a Bíblia sobre a batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 11. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é física, carnal, mas a nossa luta, ela é espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 11. Amém? Diz assim, ó. Capítulo 6, versículo 11. Olha o que está escrito. Versículo 11 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo arma para a gente astutas cilada. Ele arma cilada com astúcia. Você entendeu? Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra as pessoas, contra a carne e o sangue, não é carnal, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Amém? Põe a mão no teu coração, peça o Espírito Santo falar com você. Espírito Santo, fala o nosso coração. Fala assim: Deus, eu quero entender esta palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode assentar. Eu vou falar para vocês, versículo 11. Eu quero explicar esse versículo para vocês entenderem nesta manhã. Se vocês entenderem esses dois versículos, eu vou ficar feliz, tá bom? Você falar: pastor, não entendi nada que o senhor falou hoje, mas eu entendi os dois versículos. Glória a Deus. Eu já vou cumprir a minha obrigação. O versículo 11 diz assim, ó: revestir de toda a armadura de Deus, para possais ficar firme contra a astuta cilada do... Então, para a gente não cair na cilada do diabo, a gente tem que revestir de toda a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus, o que é a armadura de Deus? Primeiro, igreja. Amém? Segundo, oração. Terceiro, adoração. Você tem que adorar a Deus. Aleluia. Adorar a Deus, você está respirando. Adorar a Deus que o sol nasceu. Adorar a Deus pelas oportunidades. Adorar a Deus porque Ele fez a natureza. Quarto, vida com Deus. O que é vida com Deus? Vida com Deus é testemunho, procurar não pecar, dízimo, oferta e jejum. Quem entendeu, diga amém. Então, isto é o que? Revestir de toda a armadura de Deus. A adoração, eu não vou ler todos os versículos para a gente não prolongar, mas lá em 1 Samuel capítulo 16, fala que quando vinha o espírito, versículo 17, capítulo 17, quando vinha o espírito maligno atormentar Saul, Davi adorava, tocava a harpa, o espírito maligno ia embora. Então quando você adora, você manda o mal embora. Amém? Jejum. Jesus disse, Marcos capítulo 9, versículo 29, que existe uma casta que não sai por coisa alguma. Existe uma casca de inimigo que só sai com jejum e oração. Dízimo, Malaquias, dízimo e oferta. Malaquias capítulo 3, versículo 6 em diante. A Bíblia diz que se a gente for ofertante, dizimista, Deus vai abrir a janela dos céus, derramar bênção sem medida. Vai repreender o devorador. Então tem um devorador que põe miséria na vida do povo, que põe miséria na vida das pessoas, que não deixa a pessoa ir para frente. Aí o dízimo é oferta. Deus fala: por causa do dizimista, por causa de vós, vou repreender o devorador que causa miséria. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Oração. Mateus capítulo 6. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta.
E ore em secreto com o teu pai. E o teu pai em secreto recompensará você publicamente. Então oração é o quê? É conversa, diálogo, é comunhão, intimidade. Quando você é casado, você não, de noite, às vezes você não conversa com o teu marido, com a tua esposa, não tem um diálogo, uma intimidade, coisa que só vocês conversam ali no quarto fechado, coisa entre vocês. Tem ou não tem isso? Quem conversa, né? Que hoje em dia o povo não está conversando mais, não sei o que está acontecendo. Tem que conversar, joga o celular fora. Você tem que entrar dentro de casa e desligar o celular. Eu tenho dia que eu desligo o celular, tem dia que eu tenho que pegar o Wi-Fi, desligar ele. Tem que conversar. Quem está entendendo, diga amém. Entendeu? Então, diálogo com Deus. Tem que ter diálogo com Deus. Tá? Então, isso é o quê? Revestir de toda a armadura de Deus. Vamos continuar. Aí diz aí o versículo 11. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ou seja, a nossa luta não é carnal. Ah, o vizinho não gosta de mim. É o diabo que está usando ele para te atormentar. Tem gente perseguindo no meu trabalho. É o diabo que está usando aquela pessoa. A Bíblia, Jesus disse, orai pelos seus inimigos, orai pelas pessoas. Porque a nossa luta não é contra elas. A nossa luta não é carnal. Não odeia ninguém, não queira o mal de ninguém. Ore pelas pessoas, perdoa elas, releva. Mas a sua luta não é contra elas. A sua luta é contra, não é contra a carne ou o sangue, mas a luta é contra quem? Está escrito aí. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. E contra os príncipes das trevas deste século. Então vamos lá, vamos por etapa. A nossa luta é contra os principados e contra as potestade. Vamos lá, vamos falar desses dois. O que é principado? É o chefe. O que é potestade? É o que ele comanda. Então, cada principado comanda uma potestade. Cada principado das trevas comanda uma potestade. E cada potestade trabalha numa área da sociedade. Vocês estão entendendo? Tem a potestade que só trabalha na área financeira. Tem a potestade que só trabalha na área sentimental. Tem a potestade que só trabalha com os jovens. Tem a potestade que só trabalha para pôr doença. Tem a potestade que só trabalha para influenciar a mídia. Então cada potestade trabalha numa área da sociedade para levar o homem ao caos, à destruição e ao fundo do poço. Amém? Entendeu? Então tem um principado, ele comanda a potestade. Quem já frequentou o terreiro de macumba sabe que na macumba cada espírito age numa área. O tranca-rua, ele age na área financeira, tranca o caminho da pessoa. A pombagira, ela age na vida sentimental. E tem várias, pombagira mirim pega a mocinha nova, pombagira sete saia, faz a mulher ficar envolvendo com vários homens, faz o homem virar gay. E por aí em diante. O Exu caveira faz a pessoa ficar doente. O Exu da morte coloca depressão, desejo de suicídio e por aí em diante. Então, cada principado comanda uma dessas potestades para um só trabalho: destruir a humanidade. Quem está entendendo, diga amém. Aí diz aqui que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas contra os principados e contra as potestades. E contra os príncipes das trevas deste século. O que é o príncipe das trevas deste século? É o que age neste século através da tecnologia, é o que age nesse século através da mídia, é o que causou a revolução sexual, dizendo não pode agora transar com todo mundo, que virou uma bagunça, que não tem problema, mas é contra o princípio de quem? De Deus. Pode casar homem com homem, com mulher, contra o princípio de quem? De Deus. Quem está entendendo, diga amém. Não pode repreender o filho. A Bíblia diz que tem que repreender o filho, porque quando ele crescer, tem que ensinar o caminho para o filho. Quando ele crescer, ele vai lembrar e vai andar nos caminhos que você ensinou. Amém? Agora, o que eles fazem? Não pode repreender o filho. Mas deixa o filho. Por uma maconha pode, vender droga pode, mas não pode, você vai feri-lo, vai machucá-lo. Deixa ele fazer o que quer, deixa ele virar marginal, deixa virar o que for. Então, é o que age nesse século, colocando essas ideias na cabeça das pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Entendeu? Entendeu? Aí quando levanta o governo na sociedade, que fala assim, olha, qualquer governo que levantar no Brasil, no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Lá nos Estados Unidos levantou o governo lá, o Trump. Ele fala assim, eu sou a favor da família,
eu sou contra casamento de homem com homem. Eu sou a favor de cada um trabalhar, ficar enriquecer. Eu sou a favor do povo estudar, de vencer na vida por conta própria, não ficar dependendo do governo. Aí eles falam, não, ele é fascista. Ele é fascista. Porque ele é contra coisa errada. Você entendeu como é que funciona? É assim que funciona. Ele é contra o homem casar com homem, ele é preconceituoso. Ele é preconceituoso. Ele é contra cota racial, ele é preconceituoso. Mesmo cada um tem que conseguir as coisas pela média. Quem está entendendo, diga amém. Não é porque, é porque que aquele é uma cor diferente, ele é pior do que os outros. Ele é pior do que os outros. Isso é a pior hipocrisia que existe. Ninguém é pior do que ninguém. Nós estamos todos iguais. Se você se esforçar, se você lutar, a Bíblia diz que o homem planta o que ele colhe. Quem está entendendo, diga amém. Você fala, eu sou pobre. Começa a trabalhar para você ver. Você vence a pobreza com trabalho. Aí eu tô na crise. Você sabe que você vence a crise com trabalho. Começa a bater na crise com trabalho. Começa a bater na luta com trabalho. Que Deus vai te honrar. Porque você planta o que você colhe. Quem está entendendo, diga amém. Então, o mundo, esse é o Deus do século, que age defamando o que gosta de coisa certa e exaltando o que está a favor de coisa errada. Você entendeu? Não, esse está a favor de coisa errada, ele é de boa. Ele não tem preconceito. Ele é bom, gente bom. Ele é a favor do jovem não ser preso. O jovem não pode ser preso. O jovem pode fumar maconha e matar, não pode ser preso. Porque ele é jovem. Quem entendeu, diga amém. Então, é o Deus desse século. Agora vamos continuar. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Vou falar para você. Então, nos lugares celestes, tem as hostes espirituais da maldade agindo. O que é os lugares celestes? Lugares celestes é o mundo espiritual. Existe 3 céus. O céu que você vê. O segundo céu é os lugares celestes, onde habita essas hostes da maldade espirituais, onde está o nosso espírito está no lugar celeste, no segundo céu, e o terceiro céu é onde está o trono de Deus, onde o diabo não chega mais. Quem está entendendo, diga amém. O apóstolo João falou, eu fui arrebatado até o terceiro céu, e lá ele viu quem? Jesus. Então o lugar celeste é o segundo céu. O segundo céu é onde habita o teu espírito. É onde nós estamos em guerra espiritual com o diabo. Quem está entendendo, diga amém. É onde você tem que ser revestido do poder de Deus, onde você tem que orar, onde você tem que ter autoridade, onde você não pode deixar se influenciar, porque senão do lugar celeste você vai para o inferno. Agora, se você ouvir a voz de Deus do lugar celeste, você vai ter autoridade sobre essas hostes espirituais da maldade, não vai entrar em você, não vai te influenciar, e de lá, quando você partir daqui, você vai direto para a glória. Quem está entendendo, diga amém. Então, o campo de batalha é o lugar celeste. É onde nós nos revestimos do poder de Deus. E Deus deu autoridade para a igreja. Deus deu autoridade para você. Deus disse que você tem autoridade sobre os demônios. Deus disse que se você colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Então, se você tem autoridade, você tem que dizer, sai da minha vida. A primeira ordem que você tem que dar para o diabo não é para ele sair da vida dos outros. A primeira ordem que você tem que dar é sai da minha vida. Depois, quando vier alguém, você fala sai da vida dele também. Amém? Se vier alguém para orar, pedir orar, você fala sai da vida dele. Mas você tem que ordenar a sua palavra de autoridade que Deus deu para a igreja. A igreja não sou eu o pastor, a igreja somos nós. Deus nos deu autoridade. Lá em Marcos capítulo 16, vamos ler lá. Só para não ficar nas minhas palavras. Marcos capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. Está escrito assim, ó. Quem crê, for batizado, será salvo. Então, tem que batizar. Mas quem não crê, será condenado. Então, está na onde? Na crença. Tem que crer. Isso que eu já falei no começo. Versículo 17. Esses sinais seguirão quem crê no meu nome, Jesus falou. Em meu nome expulsarão demônio.
entendendo? Diga amém. Então você tem que mandar embora da tua vida sentimental, mandar embora da tua vida financeira, mandar embora da tua família, mandar embora da tua casa, porque Deus te deu autoridade para expulsar os demônios. E diz aqui, falarão novas línguas, se pegarão em serpente, beberem alguma coisa mortífera, ou seja, se fizer macumba, se der uma coisa macumbado para você, se vier alguma coisa de morte, pegar em serpente, serpente significa morte, veneno da serpente mata. Deus está falando que nenhuma coisa mortífera lhe fará dano algum. Se você pegar o coronavírus, você vai morrer? Porque nenhuma coisa mortífera lhe fará dano algum. Se você pegar câncer, você vai morrer? Não, porque nenhuma coisa mortífera lhe fará dano algum. Você vai morrer com o dia que Deus quiser, se você estiver junto com Deus. Amém? O dia que você estiver com Deus, Deus já falou o dia que você vai morrer, já sabe. Você vai morrer com 100 anos. 100 anos, pode passar o que for, com 100 anos você morre. Porque é o dia que Deus vai te buscar. Agora, quem não está na presença de Deus, o diabo leva qualquer hora. Fazer o quê? Não é verdade? O diabo fala, hoje eu ceifo a vida dele. O que você acha, Deus? Pode ceifar? Deus fala, ele não quer me buscar, ele não vem à igreja. O pastor Heleno já chamou ele, já mandou umas 10 mensagens para ele. Ele falou, uma hora eu vou. Pode levar embora. E leva. Mas se você escuta a voz de Deus, Deus fala, não, esse aí tem o dia marcado, hoje não, vai pôr a mão nele não. Porque a última palavra é de quem? De Deus. Amém? É sim ou não? Mas se você estiver buscando, Deus sempre prorroga e te dá mais chance. Amém? Então está dizendo, se pegarão alguma coisa mortífera, não lhe farão mal algum, dano algum, e porá a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Levanta tuas mãos. Vamos orar para repreender todo o mal.